Eu sou Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV com um resumo das principais notícias do mercado pecuário em 20 de setembro de 2011, terça-feira. A principal notícia da semana, desde ontem, é o caso de aftosa no Paraguai, que a gente noticiou ontem cedo e que já tem uma série de desdobramentos aí do mercado, dos governos, das empresas. O governo brasileiro anunciou a adoção de uma série de reforços aí na vigilância sanitária, transporte e exportação, a não ser de carne processada, está interrompido. O JBS e Minerva enviaram uma nota comentando sobre a situação. Vale lembrar aí que o JBS tem uma ampla gama de indústrias e de plantas pelo mundo. Diz que 1% do faturamento da companhia vem do Paraguai e o Minerva, por volta de 5% do faturamento da companhia, vem do Paraguai. Então, o impacto para essas duas empresas vai ser pequeno, porque elas estão diversificadas, tem o que o pessoal chama de hedge sanitário ou de risco sanitário menor por operar em uma série de países e de regiões do mundo. A estimativa aí inicial de perda com faturamento das exportações é de 300 a 400 milhões de dólares, um valor muito considerável, muito alto para a pecuária de corte paraguaia. Esse é o ponto principal e uma série de reforços. Eu vou fazer um outro vídeo, estou apresentando hoje também, com comentários iniciais sobre a questão da aftosa no Paraguai e o impacto para o Brasil. Acompanhe no vídeo na sequência. Ainda em relação à aftosa no Paraguai, a Argentina declarou estado de alerta, antecipou a vacinação, uma coisa diferente que o Brasil não fez. A Argentina está antecipando em algumas regiões a vacinação contra a aftosa como uma outra maneira de lidar com essa questão e se prevenir e reforçar a prevenção a essa aftosa. Mais uma notícia do Marfrig, desde o final de semana, com o anúncio da venda de ativos aí no exterior, de distribuição, o mercado tem comentado muito a questão do Marfrig, a valorização da empresa na bolsa está baixa, os títulos de dívida estão muito desvalorizados, indicando aí que o mercado não vê valor, imputa um risco muito alto nesses papéis. Então é uma empresa que rapidamente, aí, desde o início de agosto, entrou no radar do mercado financeiro como uma empresa que está com um risco maior, porque frigorífico em geral é um setor que necessita de muito capital de giro, de muito recurso financeiro, e com essa repique aí da crise mundial, dúvida na Europa, desemprego nos Estados Unidos, o pessoal está em dúvida se isso vai afetar o fluxo de caixa dos frigoríficos, e o Marfrig é o que está no centro das atenções hoje. Falando aí de outras notícias, outros mercados, outros assuntos, Reino Unido discute exportações de carne bovina para a Rússia. É interessante a gente ver isso, que tem outros países, mesmo com menos competitividade que o Brasil para exportar carne, que estão sempre trabalhando, buscando expandir mercados. É fundamental que qualquer país, e para o Brasil, que é um grande produtor, ainda mais importante, essa dedicação em abrir mercados, em manter os mercados abertos, em conseguir exportar para qualquer país. Porque cada país tem um tipo de produto que compra mais, que paga mais, que valoriza mais. Então é muito importante, e a gente vê esses exemplos de outros países, como a gente ainda pode fazer mais em relação à Rússia para retomar as exportações para a Rússia e ter um fluxo de comércio mais tranquilo, mais frequente, com menos sobressaltos. Outra notícia que a gente publicou, que é muito interessante e preocupante, é que a Argentina está tendo o menor consumo de carne bovina nos últimos 53 anos, em meio século, e mais intrigante ainda, porque é a única vez na história que o consumo de carne bovina diminuiu num período de crescimento econômico. Isso acontece porque o governo tem adotado uma série de medidas muito contrárias à produção, que desestimulam a produção, que desestimulam o pecuarista. Desde 2006 isso vai acontecendo, com embargos às exportações e uma série de coisas, e o setor reduziu, o setor encolheu, o setor de 2006 para cá diminuiu o rebanho, diminuiu a produção, diminuiu a exportação, diminuiu tudo. A pecuária argentina em 2010 e 2011 está exatamente igual em 2000. Imagina se o Brasil tivesse igual estava com os números de 2000. Então um retrocesso muito grande e um exemplo, um lembrete do que um governo pode fazer de prejudicial a um setor econômico. A Argentina acho que é um ótimo exemplo do que a gente pode não querer que aconteça aqui no Brasil.
Falando em marketing de carne, uma notícia positiva, um tema que a gente valoriza, que a gente acredita, que a gente acha que é importante. Carne neozelandesa, da Nova Zelândia, promovendo a carne do país no Japão, em Tóquio, né? Mostrando um exemplo aí de iniciativa de um país promovendo sua carne no mercado comprador. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir mais, precisa fazer mais aqui no Brasil, né? O Brasil, como um grande exportador, precisa trabalhar mais essa questão. Entrando no mercado, principais indicadores. Pequeno recuo no preço do boi, no indicador do boi ontem, 0,75%. O preço do bezerro, o indicador do bezerro aumentou no Mato Grosso do Sul, 0,37%. Interessante, teve uma fortíssima valorização do dólar ontem, 3,75%, com um recuo de mais de 4% na cotação do boi em dólar, caindo para 54 dólares por arroba, a cotação do boi brasileiro hoje. Há um mês atrás estava 66 dólares. Então a competitividade do boi brasileiro no mercado nacional segue aumentando, principalmente pela valorização do dólar, né, frente ao real. Olha o gráfico aí para ficar mais simples de ver. A linha azul clara é o boi em dólar. Foi em 66 no finalzinho de julho, início de agosto, e hoje está 54. O dólar, que já teve em maio, estava por volta de 1,60, teve um mínimo de 1,52, 1,53 e agora está batendo a casa de 1,80. Engraçado também, curioso, é que há muito tempo atrás, um dólar de 1,70 e 1,80 era uma péssima cotação para o Brasil. Hoje, quando a gente já viveu cotação de 1,52, um dólar de 1,78 é uma maravilha para as exportações brasileiras. Como as coisas mudam, né? Nada como um dia depois do outro, né? Olhando aí indicador, preço do boi hoje e o contrato futuro outubro de 2011, o que aconteceu de interessante ontem é que o preço do boi, o indicador vem numa queda, vem mantendo uma queda no preço do boi. Eu acredito que principalmente por setembro, esse ano parece ser o pico da desova do confinamento, né, do abate do confinamento, mas o outubro teve uma alta hoje, teve uma alta ontem. Então o boi no físico caiu, mas o outubro subiu. Interessante a gente notar isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E parece que o boi outubro não faz muito sentido estar abaixo de R$100 por arroba, né? Olhando o atacado da carne bovina, a gente já está caminhando para o final do mês, que é típico de um recuo no preço da carne bovina. A carne bovina recuou ontem mais do que o boi, inclusive, e aí o spread entre a carne e o boi aumentou um pouquinho, a R$4,31 por arroba hoje. Mas quando a gente olha o gráfico desses spreads, essa diferença, ele aumentou um pouco em relação ao último dia da semana passada, mas ainda está no menor nível, né, entre os mínimos desde início de maio. Então, o que significa isso? Quanto menor esse spread, melhor a margem do frigorífico, mais a carne está cara em relação ao boi, ou o boi está barato em relação à carne, como um indicador aí de possibilidade de alta, de firmeza no preço do boi, com base na carne, né? Interessante a gente olhar isso. Uma das cartas, a gente sempre gosta de destacar cartas interessantes, inteligentes, que discutem, que comentam os assuntos do setor, e a gente publicou aí uma carta, estamos destacando aqui a carta do José Luiz Kessler, lá do Rio Grande do Sul, amigo nosso aí de longa data, participante do Beef Point de longa data, e ele comenta uma coisa interessante que será que não está muito cedo ainda para a gente falar de outros estados além de Santa Catarina como livres de aftosa sem vacinação, né? Acho que é um ponto muito válido. Um MyPoint da Agropecuária CFM, nosso amigo Luiz Adriano e Gabriela, publicaram um texto bastante interessante sobre pesquisas provando que carne bovina não aumenta o colesterol. Então fica aí o convite para vocês lerem esse artigo. Uma foto sobre uma vaca F1 com bezerros de cruzamento industrial, do José Manuel de Mesquita, mostrando aí como a gente gosta muito que se use o MyPoint, as fotos do MyPoint, para você relatar, mostrar, contar como é o dia a dia da sua fazenda, né? E fica aí o nosso muito obrigado, o nosso convite para você comentar, participar, né, fazer parte realmente do Beef Point. A gente quer te escutar, a gente quer entender o que você precisa, a gente quer saber como a gente pode fazer cada dia melhor o Beef Point para você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.